Você abre os olhos. Está no sofá da sua sala. A luz da tarde filtra-se pelas persianas entreabertas. Seu celular vibra pela quinta vez em 10 minutos. É seu amigo, pedindo um favor. De novo. Você já sabe o que vai fazer. Vai dizer sim. Mesmo que por dentro esteja gritando não. Mesmo que já tenha dito sim 3 vezes esta semana. Mesmo que a cada vez você jura para si mesmo que da próxima vez será diferente. Bem-vindo ao teatro do absurdo que você chama de vida, onde você é simultaneamente o ator principal e o espectador entediado, onde sua felicidade depende dos aplausos alheios, onde você transformou sua existência em um serviço de atendimento ao cliente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Carl Jung chamou isso de traição de si mesmo. Você chama isso de ser uma boa pessoa. Mas sejamos claros sobre uma coisa. Agradar os outros não tem nada a ver com bondade. É terrorismo psicológico que você pratica contra si mesmo, com um sorriso estampado no rosto. Pense na última vez que você disse sim quando o seu corpo gritava não. Você se lembra daquela sensação? Seu estômago se revirando como uma cobra enfurecida? Seu maxilar travando? Seus ombros caindo até ficarem rígidos como pedra? Seu corpo sabe perfeitamente quando você está mentindo. É o seu cérebro, constantemente contando contos de fadas para si mesmo. Se você acabou de perceber que não está ajudando ninguém, apenas traindo a si mesmo, deixe um like agora. Assim eu saberei que você parou de mentir. Você diz a si mesmo que está ajudando alguém, que você é maduro, disponível, valioso. Jung diria que você é prisioneiro do que ele chamava de persona. Uma máscara tão perfeita que você se esqueceu de que a está usando. Agora é o seu rosto. Ou, pelo menos, você pensa que é o seu rosto. Mas aqui está a parte interessante. No momento em que você para de tentar agradar a todos, você não se torna egoísta. Você se torna autêntico. E essa transformação começa quando você entende por que começou a se comportar dessa maneira. A resposta vai te surpreender. Não tem nada a ver com ser gentil. Tem tudo a ver com sobrevivência na infância. Carl Jung estudou décadas porque as pessoas se abandonam para agradar os outros. Ele descobriu algo que mudou completamente as regras do jogo. A necessidade de agradar os outros não é uma falha de caráter, nem mesmo um traço de personalidade. É programação de sobrevivência, condicionamento psicológico que começa na infância, quando seu verdadeiro eu é rejeitado pela primeira vez. Você tinha 6 anos, talvez 7. Você expressou uma necessidade genuína. Talvez estivesse com raiva. Talvez tenha dito não a algo. Talvez simplesmente tenha demonstrado emoções genuínas que incomodaram os adultos ao seu redor. E o que aconteceu? Rejeição, desaprovação. Aquela sensação fria de não ser suficiente, de ser demais, de estar errado. Então você aprendeu a lição crucial. Ser você mesmo significa ser rejeitado. Ser carente significa ser egoísta. Expressar raiva significa ser cruel. Você fez o que todas as crianças inteligentes fazem. Você se adaptou. Você criou uma máscara para evitar conflitos, rejeição e abandono. Você sorria quando queria chorar. Dizia sim quando queria dizer não. Tornava-se o que os outros precisavam que você fosse. Um camaleão emocional. Um contorcionista psicológico. Um especialista em autodepreciação. Jung compreendeu que essa máscara serve a um propósito de sobrevivência. Mas ele também descobriu seu custo sombrio. Quando você se identifica com sua máscara, perde o contato com seu verdadeiro eu. Você se torna o que poderíamos chamar de ajudante vazio. Alguém que todos amam, mas que ninguém realmente conhece. A parte mais devastadora, Jung descobriu que agradar constantemente as pessoas não cria o amor e a conexão que promete. Cria o oposto, relacionamentos baseados na utilidade, em vez da autenticidade, onde você é valorizado pelo que faz, não por quem você é. Você se tornou um eletrodoméstico humano, funcional, confiável, sempre disponível. Mas ninguém se apaixona por um liquidificador, por mais eficiente que seja. As pessoas não criam laços profundos com máquinas de venda automática de apoio emocional, mesmo que elas distribuam doces de graça. Mas há algo ainda mais perturbador que Jung descobriu sobre por que agradar aos outros se torna tão irresistível. O ciclo da dependência. Jung fez uma descoberta chocante. A necessidade de agradar aos outros funciona como um vício psicológico. Você obtém uma euforia temporária com a aprovação, mas ela nunca dura. Então você precisa de quantidades cada vez maiores de validação para se sentir digno.
E isso cria o que eu chamaria de ciclo da dependência da aprovação. Foi assim que Jung viu esse ciclo destruindo o verdadeiro eu das pessoas. Primeiro vem o gatilho. Alguém precisa de algo de você. Pede ajuda, demonstra desaprovação. Seu sistema nervoso ativa o antigo programa de sobrevivência. Se eu não os agradar, eles me rejeitarão. Então vem a solução. Você diz sim. Você ajuda. Você sacrifica suas próprias necessidades. Você sente um breve alívio, segurança, conexão. Mas Jung observou que esse alívio é temporário porque se baseia em desempenho, não em uma conexão autêntica. Então vem a crise. Você se sente ressentido, exausto, invisível. Percebe mais uma vez que se abandonou. Mas em vez de examinar esse padrão, você se culpa. Por ser sensível demais, por ser egoísta, por se sentir mal por ajudar os outros. Jung escreveu: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O padrão inconsciente que impulsiona a necessidade de agradar aos outros é a crença de que seu verdadeiro eu é fundamentalmente incapaz de ser amado. Portanto, você deve conquistar o amor por meio do serviço, da conformidade e do autossacrifício. Mas é aqui que a visão de Jung se torna revolucionária. Ele descobriu que esse padrão não é apenas prejudicial, como também impede a verdadeira intimidade. Quando você se relaciona com os outros através de uma máscara, em vez de se conectar com seu verdadeiro eu, você cria o que eu chamaria de pseudo-intimidade. Relacionamentos que parecem próximos, mas que carecem de compreensão genuína. Pense nos seus relacionamentos mais próximos. As pessoas conhecem seus limites, suas aversões, suas reações autênticas, ou conhecem uma versão idealizada, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre complacente. Se for o último caso, Jung diria que você não está em um relacionamento de verdade, você está em uma performance. Seu parceiro sabe sua opinião sobre 200 restaurantes diferentes porque você sempre diz, tanto faz. Seus amigos sabem que você está disponível sempre que precisam de algo, mas ninguém sabe o que realmente te irrita, o que te assusta, o que você deseja profundamente. A parte mais trágica é que pessoas que buscam agradar aos outros frequentemente atraem o que Jung chamou de narcisistas inconscientes. Esses indivíduos precisam de alguém para gerenciar suas emoções, assumir suas responsabilidades e nunca questionar seu comportamento. Isso cria uma simbiose psicológica, que parece amor, mas na verdade é exploração mútua. Você oferece regulação emocional gratuita. Eles oferecem o mínimo de atenção necessário para mantê-lo envolvido. É um negócio disfarçado de relacionamento, e você está envolvido até o pescoço. O custo da sombra. A percepção mais profunda de Jung sobre a necessidade de agradar aos outros diz respeito ao que ele chamou de sombra. Todas as partes de si mesmo que você rejeitou para manter sua imagem conciliadora. Mas eis o que a maioria das pessoas não entende. Quando você reprime suas reações autênticas, elas não desaparecem, elas se fortalecem no subsolo. Jung escreveu: não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, ela oprime. Pessoas que buscam agradar aos outros gastam energia enorme condenando e reprimindo suas próprias necessidades, limites e respostas autênticas. Mas isso cria o que eu chamaria de rebelião da sombra. Quando o seu eu reprimido começa a sabotar sua máscara por dentro, manifesta-se como agressão passiva. Você concorda em ajudar, mas o faz com relutância. Você sorri enquanto envia sinais sutis de ressentimento. Você se torna o que Jung chamaria de cisão. Sua máscara diz sim, enquanto sua sombra diz não. Guerra interna. Isso se manifesta como exaustão crônica. Jung compreendeu que manter um falso eu exige enorme energia psicológica. Quando você monitora constantemente suas reações, controla as emoções dos outros e suprime suas respostas autênticas, você se exaure em nível celular. Você acorda já cansado. Vai dormir exausto. O fim de semana serve apenas para recuperar energia suficiente para sobreviver à semana seguinte. Você é como um celular com a bateria defeituosa, sempre carregando, nunca totalmente carregado. Isso se manifesta como doenças misteriosas. Jung foi um dos primeiros psicólogos a reconhecer que a repressão psicológica
se manifesta por meio de sintomas físicos. Pessoas com tendência a agradar os outros frequentemente sofrem de dores de cabeça, problemas digestivos, doenças autoimunes e dores crônicas sem uma causa médica clara. Meu corpo grita o que minha boca não consegue dizer. Estou desmoronando sobre o peso de todas essas necessidades que não são minhas. Estou me afogando nos pedidos de todos. Preciso de ajuda, mas não sei como pedir, porque sou eu quem está ajudando. O mais devastador é que isso se manifesta como o que eu chamaria de erosão da identidade. Você se torna tão hábil em ler as necessidades dos outros e se adaptar às expectativas deles, que perde o contato com suas próprias preferências, desejos e reações autênticas. Você se torna um metamorfo sem forma verdadeira. Alguém te pergunta o que você quer comer. Pânico. Você não sabe. Você passou tanto tempo perguntando aos outros o que eles querem que se esqueceu de como acessar seus próprios desejos. Qual é o seu filme favorito? Depende de quem pergunta. Sua cor favorita? Qualquer uma que você goste. Jung observou que essa cisão cria uma dinâmica psicológica perigosa. Quanto mais você reprime seu verdadeiro eu, mais ele busca a expressão por meios inconscientes. Você pode ter explosões de raiva que surpreendem a todos, inclusive a si mesmo. Pode tomar decisões repentinas e abruptas que parecem completamente fora de seu caráter. É a sua sombra tentando restaurar seu equilíbrio psicológico. Mas como você não reconhece esses rompantes como partes legítimas de si mesmo, sente vergonha e intensifica o comportamento de agradar os outros. Isso cria um ciclo ainda mais destrutivo. Jung escreveu: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Para quem busca agradar os outros, tornar a escuridão consciente significa reconhecer a raiva, o ressentimento e as necessidades que você escondeu. Não se trata de se tornar cruel, mas sim de se tornar íntegro. A questão que se coloca é: como integrar a sua sombra sem destruir seus relacionamentos ou se tornar exatamente aquilo que você tem evitado? A solução é a individuação. A solução de Jung para a necessidade crônica de agradar os outros não era a terapia ou técnicas de autoajuda. Era o que ele chamava de individuação. O processo psicológico de se tornar quem você realmente é, por baixo das suas respostas condicionadas. Mas Jung compreendeu que, para quem busca agradar os outros, esse processo é como uma morte. Isso porque toda a sua identidade foi construída sobre a necessidade que os outros têm de você. Toda a sua estrutura psicológica se baseia na fantasia de que, se você deixar de ser útil, deixará de ser amado. Jung escreveu: a coisa mais aterradora é aceitar-se completamente. Para quem busca agradar os outros, a autoaceitação significa aceitar partes de si mesmo que lhe foram ensinadas como ruins. Sua raiva, suas necessidades, seus limites, a sua capacidade de decepcionar os outros. Aqui entra a compreensão de Jung. Ele percebeu que aqueles que buscam agradar os outros chamam de egoísmo, na verdade é autorrespeito. O que eles chamam de mal, na verdade é honesto. O que eles chamam de difícil, na verdade é autêntico. O medo não é a ver com se tornar uma pessoa má. Tem a ver com descobrir que você nunca foi tão mal quanto pensava, que suas necessidades são legítimas, que seus limites são saudáveis, que sua raiva é uma informação valiosa sobre o que está errado na sua vida. O processo de individuação para pessoas que buscam agradar os outros envolve o que eu chamaria de integração da sombra. Trata-se de recuperar conscientemente as partes de si mesmo que você negou. Isso não significa se tornar agressivo ou cruel. Significa se tornar completo. Primeiro passo: reconheça suas reações autênticas sem reprimi-las imediatamente. Quando alguém lhe pergunta algo, observe a resposta do seu corpo antes que sua mente entre no modo de agradar aos outros. Jung escreveu: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu coração.
A primeira reação do seu coração, antes que o condicionamento entre em ação, geralmente é a sua verdade autêntica. Aquela sensação de aperto no estômago quando seu colega de trabalho pede para você encobri-lo novamente é um não. Aquela angústia no peito quando seu amigo quer que você faça algo que não quer fazer é um não. Segundo passo. Aprenda a lidar com a desaprovação alheia sem tentar resolver o problema imediatamente. Jung compreendeu que pessoas que buscam agradar aos outros têm pavor de emoções negativas, tanto as suas próprias quanto as dos outros. Portanto, elas se tornam gestoras emocionais, monitorando e regulando constantemente os sentimentos de todos. Mas isso impede relacionamentos autênticos, porque priva o outro do direito de sentir suas próprias emoções. Quando seu parceiro fica decepcionado com sua decisão e você resiste ao impulso de voltar atrás imediatamente, você está permitindo que ele processe seus sentimentos, que cresça, que aprenda que a decepção não é fatal. O terceiro passo envolve o que Jung chamou de colisão com o inconsciente. O momento em que seus padrões antigos deixam de funcionar e você é forçado a encontrar novas maneiras de se relacionar. Para pessoas que buscam agradar a todos, isso geralmente se manifesta como uma crise, esgotamento, doença, um relacionamento que finalmente exige autenticidade. É quando você se vê no carro depois de dizer sim de novo e algo dentro de você se quebra, como se quebrasse fisicamente. Você sente o estalo e, de repente, não consegue mais. Não consegue mais sorrir e acenar com a cabeça. Não consegue mais se curvar, se torcer e se adaptar. Mas Jung via essas crises como oportunidades de renascimento. Quando sua máscara não pode mais ser mantida, o espaço se abre para que seu verdadeiro eu emerja. Esse processo não é confortável, mas é necessário para a saúde psicológica. Jung escreveu: não há como chegar à consciência sem dor. A dor não é uma punição, são as dores do parto. Algo real está tentando nascer através da sua crise. E esse algo é o seu verdadeiro eu. Nu, assustado, mas finalmente real. O segredo é aprender a confiar nesse processo em vez de recorrer imediatamente a comportamentos para agradar aos outros quando eles resistirem à sua autenticidade. E eles vão resistir, com certeza vão. A fase da resistência. Jung observou que, quando pessoas com tendência a agradar aos outros iniciam o processo de individuação, encontram forte resistência. Não apenas dos outros, mas também de seu próprio condicionamento psicológico. O que eu chamaria de fase da resistência é quando sua nova autenticidade ameaça os contratos inconscientes que regeram seus relacionamentos por anos. As pessoas dirão: você mudou. E elas têm razão. Você mudou. Deixou de ser quem elas precisavam que você fosse e começou a ser quem você realmente é. Jung compreendeu que isso ameaça as pessoas que se beneficiavam do seu autoabandono. Sua mãe dizendo que você se tornou egoísta porque não pode visitá-la todo fim de semana. Seu amigo parando de ligar quando você percebe que todas as conversas são sobre os problemas dele. Seu colega de trabalho ficando frio quando você para de fazer o trabalho dele tão bem quanto o seu. Mas é aqui que a percepção de Jung se torna crucial. A resistência deles não se trata de você se tornar pior. Trata-se de eles perderem acesso à sua conformidade inconsciente. Jung escreveu: onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. As pessoas que mais resistem à sua autenticidade são frequentemente aquelas cujos relacionamentos com você eram baseados em poder e não em amor. Eles amavam sua utilidade, não sua essência. Seus limites as forçam a confrontar essa verdade incômoda. Durante essa fase, você enfrentará o que eu chamaria de guerra psicológica da culpa. Uma intensa pressão psicológica destinada a te puxar de volta para padrões de agradar aos outros. Você ouvirá frases como: você era tão compreensivo antes, ou eu não sei o que aconteceu com você, ou você está se tornando egoísta. Jung reconheceria isso como projeções.
Quando alguém te chama de egoísta por estabelecer limites, essa pessoa está revelando sua incapacidade de respeitar a autonomia dos outros. Quando dizem que você se tornou frio por expressar suas necessidades, eles estão demonstrando seu desconforto com relacionamentos autênticos. A fase de resistência testa seu compromisso com a individuação. Você recorrerá a padrões familiares de agradar aos outros para restaurar a paz, ou permanecerá firme em sua autenticidade apesar do desconforto alheio. Jung escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. Sua tribo, família, amigos, colegas, tem um investimento psicológico em seus padrões de agradar aos outros. Sua autenticidade perturba as expectativas inconscientes deles. Mas Jung também observou que aqueles que superam essa fase de resistência emergem mais fortes e integrados. Desenvolve-se o que eu chamaria de confiança autêntica. Paz em ser incompreendido, em vez de desespero para ser apreciado. Isso não significa tornar-se agressivo ou indiferente às necessidades dos outros. Significa responder aos outros por escolha e não por obrigação. Com integridade e não por mágoa. Com força e não por medo. Algumas relações não sobreviverão à sua individuação, e Jung diria que isso é necessário e saudável. Relacionamentos construídos sobre o seu autoabandono nunca foram relacionamentos verdadeiros. Eram arranjos psicológicos que serviam às necessidades inconscientes dos outros enquanto esvaziavam seu eu essencial. Mas algo belo surge dessa fase difícil. Espaço para conexões autênticas baseadas no respeito mútuo em vez de exploração inconsciente. Pessoas que te escolhem por quem você é, não pelo que você faz. Relacionamentos onde você pode estar cansado, irritado, imperfeito e ainda assim ser amado. O domínio da integração. Jung acreditava que a individuação bem-sucedida leva ao que ele chamava de união dos opostos, a integração de aspectos aparentemente contraditórios de si mesmo. Para aqueles que se recuperaram da necessidade de agradar os outros, isso significa tornar-se gentil e ao mesmo tempo ter limites claros, ser atencioso e ao mesmo tempo proteger-se, ser generoso e ao mesmo tempo ser seletivo. Essa integração cria o que eu chamaria de compaixão consciente, a capacidade de cuidar dos outros sem se abandonar. Jung escreveu: o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Não existe uma fórmula mágica para viver. Você aprende a oferecer o que é necessário para si e para os outros, em vez de se sacrificar automaticamente. Você pode ajudar seu amigo na mudança se tiver energia e vontade genuína, mas não quando estiver exausto e já o tiver ajudado 5 vezes sem que ele tivesse retribuído. A pessoa integrada desenvolve o que Jung chamou de relação ética com o inconsciente. Ela se torna consciente dos seus gatilhos de agradabilidade social e consegue escolher respostas conscientes em vez de cair em padrões automáticos. Quando alguém lhe fizer uma pergunta, pare e consulte seu eu verdadeiro antes de responder. Essa pausa é revolucionária para quem busca agradar a todos. Nesse espaço entre o estímulo e a resposta, você acessa a escolha. Você pode se perguntar: este pedido está alinhado com os meus valores? Tenho energia para atendê-lo de forma autêntica? Estou sendo solicitado por causa da minha competência ou por conformidade? Sou a única capaz de fazer isso ou sou apenas a única que nunca diz não? Jung compreendeu que essa consciência não o torna cruel ou egoísta. Ela o torna autêntico. Você começa a ajudar os outros por abundância e não por esgotamento, por desejo genuíno e não por compulsão inconsciente. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis porque são baseados em troca autêntica e não em doação unilateral. O estágio de domínio envolve o que eu chamaria de a arte de estabelecer limites, a habilidade de definir barreiras com elegância em vez de agressividade. Jung escreveu: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quando o pedido de alguém te irrita, em vez de dizer sim imediatamente, você explora o que essa reação revela sobre suas necessidades reais. Você aprende a dizer: preciso pensar a respeito, em vez de aceitar reflexivamente. Você pratica: não, mas posso oferecer isto em vez disso, em vez de se abandonar completamente ou rejeitar de forma direta. Você desenvolve a capacidade de decepcionar as pessoas sem sentir que cometeu um crime. Essa é talvez a transformação mais profunda.
Você para de associar o desconforto alheio à sua própria falha moral. Acima de tudo, você aprende a tolerar as reações emocionais dos outros aos seus limites, sem tentar corrigi-las imediatamente. Jung entendia que a gestão emocional é uma forma de controle disfarçada de cuidado. Ao permitir que os outros expressem seus sentimentos sem assumir a responsabilidade por eles, você lhes oferece o dom da autonomia emocional. Isso cria espaço para uma verdadeira intimidade, pois as pessoas podem se apresentar de forma autêntica, em vez de representar um papel para que você gerencie suas emoções. Elas aprendem a processar suas reações, a desenvolver suas próprias estratégias de enfrentamento, a se relacionar com você como um igual e não como um prestador de serviços. A pessoa integrada e submissa torna-se o que Jung idealizou, alguém capaz de se envolver em relacionamentos autênticos, mantendo sua essência. Você ama os outros sem se perder, você se importa sem se esgotar, você ajuda sem gerar dependência. Isso é o oposto do egoísmo. É o que Jung chamou de autorresponsabilidade esclarecida. Você assume a responsabilidade por suas necessidades, emoções e autenticidade. Isso liberta os outros para fazerem o mesmo. E isso é amor verdadeiro. O tipo de amor que não pede que ninguém desapareça para que o outro possa existir. O novo padrão relacional. Jung observou que quando alguém completa o processo de individuação, seus padrões relacionais se transformam completamente. Ocorre o que eu chamaria de uma mudança na atração. Você para de atrair pessoas que precisam ser gerenciadas e começa a atrair pessoas que valorizam a autenticidade. Isso acontece porque sua assinatura energética muda. Em vez de irradiar "eu posso te consertar" ou "eu vou lidar com suas emoções", você irradia "estou disponível para conexões mutuamente autênticas". Jung entendeu que atraímos aquilo que corresponde ao nosso nível de desenvolvimento psicológico. As pessoas atraídas pela sua nova autenticidade já fizeram o seu próprio trabalho psicológico. Elas não precisam que você gerencie suas emoções, assuma suas responsabilidades ou se sacrifique para o seu conforto. Elas são atraídas pela sua autenticidade e não pela sua utilidade. Mas Jung também alertou sobre o que eu chamaria de solidão transitória, o período entre perder relacionamentos baseados em agradar aos outros e atrair relacionamentos baseados na autenticidade. Essa fase pode parecer isoladora, porque você não está mais disposto a se contentar com pseudo-intimidade, mas conexões genuínas levam tempo para se desenvolver. Jung escreveu: a solidão não vem da ausência de outras pessoas, mas da incapacidade de comunicar aquilo que consideramos importante. A pessoa integrada experimenta um tipo diferente de solidão. Não a solidão do desconhecido, mas a solidão temporária da espera por outros que saibam apreciar ser conhecidos. Esse período de espera, em verdade, é terapêutico. Você aprende a apreciar a própria companhia sem precisar da validação constante dos outros. Você desenvolve o que Jung chamou de relacionamento consigo mesmo, uma sensação interna de plenitude que não depende da aprovação externa. Quando surgem conexões autênticas, elas são completamente diferentes dos seus relacionamentos antigos. A respeito mútuo pelos limites, honestidade emocional sem drama, a capacidade de discordar sem que ninguém se torne o vilão, apoio que flui em ambas as direções, não apenas em uma. Jung acreditava que esses relacionamentos representavam o potencial humano, conexões baseadas em escolhas conscientes, em vez de compulsão inconsciente, crescimento mútuo, em vez de exploração mútua, amor, em vez de necessidade. O aspecto mais belo dessa transformação é que você se torna capaz daquilo que buscava ao tentar agradar aos outros, o amor autêntico. Mas agora você o recebe por quem você é, e não apesar de quem você é. Seu verdadeiro eu, incluindo seus limites, suas necessidades e suas verdades às vezes difíceis, torna-se amável, porque você aprendeu a se amar. Jung compreendeu que o amor próprio não é narcisismo, é o alicerce de todos os relacionamentos autênticos. Você finalmente pode oferecer aos outros o que sempre quis oferecer:
cuidado genuíno, que vem da plenitude em vez de ajuda compulsiva que surge da mágoa. E as pessoas sentem isso. Elas percebem a diferença entre alguém que ajuda porque não consegue dizer não e alguém que ajuda porque escolhe dizer sim. O efeito dominó. Jung acreditava que a transformação individual gera transformação coletiva. Quando você para de tentar agradar a todos e abraça a autenticidade, você não muda apenas a sua vida. Você dá permissão para que outros façam o mesmo. O que eu chamaria de uma onda de autenticidade se espalha a partir dos seus relacionamentos transformados. As pessoas em sua vida testemunham alguém que diz não com elegância, que estabelece limites sem agressividade, que se importa sem se sacrificar. Isso desafia suas suposições inconscientes sobre como os relacionamentos devem funcionar. Alguns resistirão a esse desafio, mas outros se inspirarão em seu exemplo. Jung escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Sua autenticidade catalisa a transformação nos outros, não por meio de sermões ou conselhos, mas por meio do exemplo vivido. As crianças se beneficiam ao testemunhar adultos autênticos. Em vez de aprenderem que o amor exige a abnegação, elas veem que relacionamentos saudáveis envolvem respeito mútuo e comunicação honesta. Você quebra padrões geracionais de agradar aos outros que podem ter perdurado em sua família por décadas. Sua mãe agradando seu pai, sua avó agradando seu avô. Gerações de mulheres e até mesmo homens que sorriam, acenavam com a cabeça e desapareciam. A cultura da sua empresa muda quando você para de dizer sim automaticamente a pedidos descabidos. Os outros percebem que os limites podem ser profissionais e não pessoais. Que o respeito próprio não exige agressividade. Que cuidar de si mesmo permite que você sirva melhor aos outros. Até mesmo as interações casuais se transformam. Pare de incentivar a irresponsabilidade alheia atendendo sempre às necessidades dos outros. Isso os força a desenvolverem suas próprias capacidades, em vez de dependerem da sua flexibilidade infinita. Jung compreendeu que a sociedade transforma um indivíduo de cada vez. Cada pessoa que escolhe a autenticidade em vez da aprovação cria espaço para que outros façam a mesma escolha. Sua libertação da necessidade de agradar aos outros torna-se uma dádiva para o inconsciente coletivo. Mas Jung também alertou que essa responsabilidade pode se tornar outra forma de agradar aos outros se você não tomar cuidado. O objetivo não é transformar os outros, mas sim manter sua autenticidade independentemente das reações alheias. O efeito cascata acontece naturalmente quando você vive a partir do seu eu integrado. A onda mais profunda é o que eu chamaria de conceder permissão. Sua autenticidade dá aos outros, inconscientemente, permissão para serem reais também. Em um mundo cheio de máscaras e performances, sua disposição para ser genuíno se torna revolucionária. Os modelos mostram que é possível cuidar dos outros sem se abandonar, ser gentil sem ser fraco, ter limites sem ser cruel. Essa é a visão de Jung sobre a humanidade individualizada. Estar consciente em relacionamentos autênticos. Escolha consciente. Jung compreendeu que se recuperar da necessidade de agradar aos outros não é um evento isolado, mas sim uma prática contínua de escolha consciente. Todos os dias apresentam oportunidades para retornar a padrões antigos ou manter sua autenticidade. A prática diária de autenticidade se torna o seu caminho adiante. Essa prática envolve microescolhas que parecem pequenas, mas criam transformações enormes ao longo do tempo. Pausar antes de dizer sim automaticamente. Monitorar a resposta do seu corpo aos pedidos. Expressar preferências em vez de sempre dizer como você preferir.
Esses pequenos atos de amor próprio se somam a mudanças profundas. Jung escreveu: "Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer." Sua autenticidade se torna real por meio de ações consistentes, não por decisões isoladas. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez de agradar aos outros, você fortalece sua capacidade de construir relacionamentos autênticos. Essa prática também envolve o que eu chamaria de firmeza compassiva. Manter limites com amor em vez de agressão. Você aprende a dizer não de maneiras que honrem tanto as suas necessidades quanto a dignidade dos outros. Isso não significa se tornar rude ou indiferente. Significa se tornar claro e honesto. Jung acreditava que essa consciência representa a evolução, o desenvolvimento de seres humanos que conseguem amar sem se perderem, cuidar sem se esgotarem, conectar-se sem se abandonarem. Não se trata de egoísmo, trata-se de integração, trata-se de finalmente se tornar a pessoa que você sempre teve potencial para ser. O desafio constante é manter essa consciência em momentos de estresse, quando os velhos padrões parecem mais seguros. Quando alguém se incomoda com seus limites, quando o conflito parece difícil demais, quando a aprovação parece mais fácil do que a autenticidade. Esses são os momentos que testam seu compromisso com a individualidade. Mas Jung observou que sempre que você escolhe a autenticidade em vez da aprovação, você se torna mais forte e mais integrado. O caminho que antes parecia assustador torna-se familiar. Respostas que antes pareciam impossíveis tornam-se naturais. Você desenvolve o que Jung chamou de espinha dorsal psicológica, uma estrutura interna que sustenta relacionamentos autênticos. Isso não significa se tornar inflexível ou incapaz de fazer concessões. Significa fazer concessões por escolha e não por obrigação, por força e não por medo, por integridade e não por ferida. Você pode negociar e colaborar mantendo sua essência. A visão de Jung sobre a pessoa individualizada incluía a capacidade do que ele chamou de adaptação criativa. Responder autenticamente às demandas da vida sem perder contato com sua essência. Isso é domínio da consciência. Fluida, porém firme. Receptiva, porém delimitada. Cuidadosa, porém protetora. A prática diária torna-se menos cansativa à medida que se integra, mas jamais se torna inconsciente. A consciência exige atenção contínua, mas essa atenção se transforma em alegria e não em fardo. Depois deste vídeo, você vai parar de tentar agradar a todos, não porque aprendeu técnicas ou estratégias, mas porque finalmente entendeu o que Jung já sabia. Agradar a todos não é bondade, é autotraição disfarçada de virtude. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Esse privilégio sempre esteve disponível para você, mas você o confundiu com a ilusão de segurança, a promessa de amor, a esperança de aceitação. Agora você entende que o amor verdadeiro, aquele que vale a pena ter, só pode vir do seu eu autêntico. As pessoas que você perde quando para de tentar agradar a todos não te amavam de verdade. Elas estavam usando a versão idealizada que você criou para evitar a rejeição. Quando essa performance termina, abre-se espaço para que as pessoas apreciem o seu verdadeiro eu. Limites, necessidades, reações autênticas e tudo mais. Este não é um trabalho fácil. Jung entendia que a consciência tem um preço. Você enfrentará resistência, sentimentos de culpa, o desconforto de aprender a ser você mesmo em um mundo que preferia a sua máscara. Mas a alternativa, continuar se traindo para o conforto dos outros, não é mais aceitável. Você não nasceu para gerenciar as emoções dos outros. Você não foi feito para carregar responsabilidades que não são suas. Você não foi criado para ser apreciado à custa de ser autêntico. Jung enxergou através dessa ilusão e ofereceu um caminho diferente, o caminho da plenitude. Cada vez que você escolhe a autenticidade em vez da aprovação, você honra a parte mais profunda de si mesmo. Cada limite que você estabelece com amor
cria espaço para uma conexão genuína. Cada não que você diz, partindo da sua verdade, abre a porta para sims significativos. Esta é a sua jornada de individuação. Imperfeita, mas consciente. Você está aprendendo a amar os outros sem se perder, a cuidar sem se esgotar, a ser gentil sem ser fraco. Seus dias de agradar a todos acabaram. Sua vida autêntica começa agora, aqui mesmo, neste momento, onde você finalmente escolhe a si mesmo. Não contra os outros, mas por si mesmo. E ao fazer isso, você se torna capaz de amar os outros de maneiras que jamais imaginou serem possíveis quando estava ocupado demais, desaparecendo. Deixe um like para marcar este momento. Escreva "Eu me escolho" nos comentários. E inscreva-se no canal, porque a jornada rumo à autenticidade acabou de começar. Jung desmantelou tantos mecanismos que te aprisionam que precisaremos de mais vídeos, muitos mais. Eu espero que você encontre a coragem para decepcionar as pessoas e descobrir quem você realmente é. Até o próximo vídeo. Escolha a si mesmo. Sempre.